E aí, hoje a gente está aqui para falar sobre a pergunta: o que é o ser humano? Em específico, a gente vai olhar para as respostas dadas lá na filosofia antiga, lá na Grécia Antiga. Pode parecer à primeira vista que não tem nenhum mistério em responder uma pergunta como essa, porque afinal de contas, os seres humanos sempre foram a mesma coisa, sempre foram o mesmo material genético. Mas é muito importante notar como as visões histórico-filosóficas alteram a visão que se tem sobre o que é a humanidade. Como quase sempre quando a gente está falando de filosofia clássica, a gente vai começar pela filosofia que foi atribuída a Sócrates. Sendo que na visão socrática, a filosofia não se volta apenas para os estudos exteriores, para os estudos dos que se encontra na natureza. Ela se volta também para o nosso interior. É daí que vem o tradicional ensinamento que Sócrates passava aos seus discípulos, aquele que ele tirou do oráculo de Delfos, que diz: conhece-te a ti mesmo. Essa frase está relacionada com uma busca pela verdade, que, lembremos, para o Sócrates é absoluta, objetiva e universal. E para encontrar essa verdade numa busca interior, é necessário fazer uma análise das virtudes humanas. Ou seja, pensar sobre o que é bondade, sobre o que é justiça, sobre o que é temperança, entre outras coisas. Para esclarecer a possibilidade desse conhecimento interior, a gente vai analisar duas formas de conhecimento. Sendo que a primeira é atribuída à prática relativa ao conhecimento das coisas físicas e se chama descrição. Então, sempre que eu estou olhando para algum objeto físico, eu posso descrevê-lo e essa descrição vai representar alguma espécie de conhecimento. Por exemplo, eu vejo um passarinho, eu posso ver que tipo de passarinho é esse, qual é a cor desse passarinho, qual é o tamanho desse passarinho, qual que é o canto dele e tudo mais. A mesma coisa sobre o ser humano. Eu posso dizer se ele é alto, se ele é baixo, se eu acho ele feio, se eu acho ele bonito. Mas essa descrição, ela é insuficiente para conhecer o que representa a essência humana. É insuficiente para conhecer o que realmente interessa no ser humano. Para chegar no conhecimento da essência, é necessário ter contato com a consciência humana manifestada pelo diálogo. Esse diálogo pode ser tanto o diálogo com outras pessoas, o embate entre conhecimentos, o embate entre informações, como pode também ser um diálogo consigo mesmo, que é de extrema importância para o autoconhecimento. Esse diálogo consigo mesmo pode ser chamado de introspecção, ou seja, voltar-se para o seu interior. Vou fazer um diálogo introspectivo aqui para vocês. Bom, sobre o que eu estava refletindo nesse meu diálogo interior? Eu estava refletindo sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções, sobre as minhas percepções, sobre os meus pensamentos. É nessa forma de dialogar que vai nascer a verdade, que não vem pronta. A gente não sabe o que é o mundo de fato, a gente não sabe o que a gente é de fato. E a gente só vai descobrir se a gente der início a esse processo questionador. Sendo assim, o que é o ser humano? O ser humano é aquele que é capaz de buscar conhecimento. O ser humano é aquele que é capaz de buscar o conhecimento de si mesmo. O ser humano é aquele que está numa constante busca. E é daí que o Sócrates vai dizer que uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. Se você não está se aplicando esses questionamentos, se você não está buscando conhecer mais, você não está realizando aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Então, que vida é essa que você está levando? Saindo do Sócrates, vamos agora para o discípulo dele, para o Platão. E sempre que se fala em Platão, a gente lembra de um ponto central da teoria dele, que é o dualismo. Como assim o dualismo? Platão vai fazer uma separação entre dois mundos. Um mundo que é sensível, aquele que é percebido pelos nossos 5 sentidos, aquele que contém materialidade, e um mundo que é inteligível, aquele que é formado por formas e ideias imutáveis, aquele que é imaterial, aquele onde está a verdade de fato. Qual que é o papel do ser humano nesse palco formado entre dois mundos?
É um papel que vai atuar nesses dois. O ser humano está entre os dois mundos, porque afinal de contas, ele é formado por corpo e alma. E a relação entre corpo e alma é nada mais nada menos do que uma relação de aprisionamento. O corpo vai ser o cárcere da alma. É no corpo que está a raiz da ignorância, é no corpo que está a raiz da discórdia, é no corpo que está a raiz daquelas paixões violentas, daquelas paixões insensatas. Enquanto a alma é a forma de acesso que a gente tem às ideias. É por meio da nossa alma que a gente pode tentar se aproximar do conhecimento. Por quê? Quando a gente fecha nossos olhos e pensa no mundo só por meio do que vem na nossa cabeça, a gente destitui o mundo de toda a materialidade dele. Ou seja, a gente é capaz de ter acesso a algo imaterial, tal como são as ideias. E se a gente é capaz de ter esse acesso, significa que a alma compartilha da natureza das ideias, sendo também eterna. Então, qual que é o nosso papel nesse nosso vidão? É buscar se libertar do nosso corpo, é uma vida em rumo ao pensamento. Pela filosofia, pela dialética, tentar encontrar a verdadeira vida. Aquela que vai ser uma vida em função da virtude e do conhecimento. Portanto, a filosofia representa um treino aqui para nós, seres duais, para a vida espiritual. Fim de Platão. Agora vamos para Aristóteles. Nosso ponto de partida vai ser o pressuposto de que todo ser humano é curioso, todo ser humano deseja saber. E isso pode ser provado pelo prazer que a gente deriva dos nossos sentidos quando a gente está em contato com o mundo. Um exemplo é o prazer da visão. Quantas vezes a gente não foi para um lugar novo que era muito interessante de ser explorado? Era muito interessante de ver tudo aquilo que estava acontecendo para saber mais. Ah, saudade da viagem de fim de ano. Por esse desejo de saber, a gente pode notar a parte racional do ser humano. E aí que vem a clássica definição filosófica. O que é o ser humano? O ser humano é um animal racional. O que significa que o ser humano tem tudo que o animal tem. A necessidade de alimentação, a necessidade de dormir, a necessidade de se reproduzir. Mas além disso, o ser humano tem uma natureza racional. E é nessa racionalidade que vai residir o nosso principal papel nessa vida, que é realizar essa natureza racional. Isso vai ter uma intensa relação tanto com a ética quanto com a política. Porque ser racional significa também que nós humanos não queremos viver de qualquer jeito. Nós humanos não queremos viver simplesmente como os outros animais vivem. A gente quer viver bem. A gente quer se aperfeiçoar como ser humano. A gente quer aperfeiçoar essa racionalidade. Então, o fato do ser humano ser um animal racional vai levar à segunda definição clássica do Aristóteles. O ser humano é também um animal político. Por meio da nossa racionalidade, por meio da nossa capacidade discursiva, a gente está a todo momento construindo convivências com o outro. E a gente só vai conseguir se aperfeiçoar de verdade se a gente ajustar essa convivência com o outro. O Aristóteles diria, se a gente estruturar a polis. Então, falamos aqui de Sócrates, aquele para quem é muito importante a busca do conhecimento interior. Falamos aqui de Platão, aquele para quem o ser humano é um ser dual. E falamos aqui de Aristóteles, aquele para quem o ser humano é um animal racional e político. Até a próxima!